Todo mundo vendo aí? Sim. Então, a gente terminou falando sobre a importância ecológica de gastrópode. A gente citou 3 exemplos aqui. O acatina, deixa eu ver aqui. O acatina, eu não coloquei aqui do escargot, né? O Helix, escargot. Helix, pomátia. Lembrando, pessoal, a regrinha, tá? Sublinhado, beleza? Se é nome científico, tem que estar sublinhado, ok? Helix pomátia, que é um tipo de escargot, e o Bionfalaria glabrata, que é da esquistossomose, né? Da barriga d'água. Beleza? Deixa eu botar aqui certinho. Se eu não me engano, o último material que eu coloquei lá para vocês foi exatamente o de molusco, não foi? Quem tem acompanhado pelo sim, depois do Moodle. molusco não tem mais. Eu vou ver se eu coloco os demais aí, tá? Então, a primeira classe, gastrópoda, que foi o que a gente falou por último. Próxima classe, bivalve. Aí, pessoal, alguém quer falar? Professor, antes de você começar a explicar, é que ontem eu estava procurando e não achei o link da aula que você estava explicando sobre o trabalho. Aí, como eu não estava presente, eu queria ver só uma coisinha que você falou nela. Aí eu queria o link. Eu tô falando agora porque eu posso esquecer depois. Tá, mas olha só, quem é que tá falando? É o Lucas Lourenço. Lucas, olha só. Na verdade, essa aula do trabalho, eu acho que eu não gravei. Ah, sim. Mas aqui no caderninho digital, tem as informações aqui, ó. Sim, sim. Beleza? O que você quer saber? Que eu posso te ajudar? Não, tá. Depois a gente vê isso. Pode seguir a aula aí. Não, se você precisar de alguma coisa, pode falar, cara. Não, tranquilo. Tranquilo? Sim. Então tá bom. Então, olha só. Segunda classe, bivalve, que também pode ser chamada de pelecípoda ou lamellibranquio. Lamellibranquios. Beleza? O nome mais comumente usado é bivalve mesmo, tá, galera? Dentro dessa classe aqui, a gente vai encontrar todos aqueles animais que têm uma concha com 2 metades, que são as ostras, os mexilhões, as lambretas, e por aí vai. Todos aqueles moluscos que têm uma concha formada por 2 metades, tá? Vão estar dentro desse grupo aqui. Então, esses animais, eles têm uma concha com 2 metades. Cada metade dessa é chamada de válvula, beleza? Com duas metades que são chamadas de válvulas. Daí o nome bivalve. Cada das 2 metades lá, beleza? Esses animais, como regra geral, são sésseis. O que significa ser séssil, pessoal? Que não se locomove. Isso aí. Na sua maioria, tem uma ou outra exceção, tá? Mas na sua maioria são sésseis. E eles serão sempre filtradores. Serão sempre filtradores. Aí eu pergunto para vocês, se eles são filtradores, eles vão precisar ter a rádula? Lembra o que é a rádula? Não vão precisar, não. Isso, não vão precisar, porque a rádula é aquela língua raspadora para trituração de alimentos, né? Então, esses animais aqui, como eles são filtradores, são os únicos, ok? São os únicos moluscos desprovidos de rádula.
em função de seus hábitos alimentares, tá certo? Além disso, como eles são filtradores, eles acabam sendo excelentes bioindicadores de poluição atmosférica, de poluição aquática. Justamente por quê? Porque, como eles filtram a água para se alimentar, o que tiver de poluente na água vai estar nele também. Então, eles são normalmente utilizados aí como bioindicadores, tá? Bioindicadores de poluição aquática. E por essa razão, também eles nos oferecem um risco grande em relação ao consumo, porque se aquele determinado ambiente, ele, por exemplo, recebe esgoto doméstico e vai ter patógeno, etc., o que vai acontecer? Se você consumir ali aquele animal, caso ele esteja contaminado, você vai se contaminar também, porque o patógeno vai estar nele e acaba, né, sendo transferido para você, já que nós normalmente comemos a ostra crua. Então, quando você come a ostra crua, o risco de uma infecção, se você não souber a procedência, é relativamente elevado. Se nós pensarmos aqui em termos de importância, esses animais eles são dioicos, são animais dioicos. Vocês já devem ter reparado, por exemplo, deixa eu pegar aqui, e quando vocês já comeram, obviamente, mexilhões, correto? Eu não. Eu O que também vocês não. chamam de sururu? Não gosto. Não comi. Por aqui eu chamo de sururu. Nós temos sururu também. Então, Aqui em São Pedro tem muito isso, professor. Então, aí em São Pedro pode ser sururu mesmo. Mas a gente está falando do mexilhão, é aquele que dá na pedra. Dos dois aqui tem. Então, o que você está falando é aquele que dá na lama. Tanto da lama quanto esse daí, da pedra. Então, o da lama é o sururu mesmo. O da lama. O da pedra é o mexilhão. São duas espécies diferentes, tá? Sacou? Sim. Mas qual a diferença dos dois, professor? Então, cara, são espécies diferentes. Seria assim, fazendo um comparativo, seria tipo eu colocar, por exemplo, assim, um cavalo, um cachorro e um lobo. São muito parecidos, não são? Saquei. Mas são de espécies diferentes. Entendi. Beleza? Uma outra coisa aqui, ó, que vocês conseguem perceber é o seguinte, ó, quando você vai se alimentar do mexilhão, você já deve ter reparado que alguns deles têm essa coloração laranja e alguns deles têm essa coloração cinza, correto? Sim. Beleza. Esse cinza, ele é macho e esse laranjinho, ele é a fêmea. Beleza? Então, dá para a gente perceber quem é o macho, quem é a fêmea, depois de aberto, obviamente, né? Na concha, por fora não dá para ver. Mas você consegue distinguir ali, tá? E aí, né, Tcheira, pegando essa questão do sururu do mexilhão, como eles são parecidos, muita gente chama o mexilhão de sururu. Né? Então, você vai num restaurante lá, você pede lá uma moquequinha de sururu, na verdade, você vai ser servido com um moquequinho de mexilhão, e não de sururu. Sururu é aquele que dá enterrado na lama. Quem estava falando ali, que falou aqui em São Pedro? Quem que falou? Eu, professor. É porque não dá para ver quando eu estou apresentando. Quem é que está falando? Tranquilo, Paulo. Paulo. Então, aí quando o Paulo falou assim, aqui em São Pedro, realmente, na Baía de Vitória, né, como tem uma influência de rio muito grande, o sedimento é diferente daquele sedimento arenoso de praia. Aí no meio ali daquela lama realmente tem muito sururu. E o mexilhão, ele dá preso na pedra, encostado na pedra. Né? Então são animais diferentes, inclusive com sabores bem diferentes. Né? Quem já comeu os dois, eu particularmente, eu prefiro o sururu. Eu acho que aquele da lama é mais saboroso assim, do que o mexilhão. Acho o mexilhão meio sem graça.
mas são A duas lama dá o espécies. sabor, né? É, aquela laminha cheia de contaminantes e tal, faz toda a diferença. Ô, professor, a Alice pediu pra você aceitar ela. Ah, não, quero não. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Enes. Tudo bem? Tudo. Bom. São animais dioicos, tá? Esses animais, eles têm uma fecundação externa. Então, rola na água. E tem um desenvolvimento indireto. Quando o desenvolvimento é indireto, quer dizer o que mesmo? Segundo ano. Tem lá. Passa Indireto por que estágio ele passa larval? por estágio larval. É. Isso aí. Tem um estágio larval. Perfeito. Então, tá aqui. E a importância desse grupo, pessoal, está relacionado com o quê? Cosmoquêmica. Lembrando que a importância não é apenas aquilo que de bom ele me faz, beleza? Então, de fato, tem a questão do alimento, beleza? Mais o quê? Filtradores? E daí? Eles são filtradores. Eles fazem a limpeza do ambiente, alguma coisa assim? Sim, mas assim, no São aquário faria indicadores diferença. biológicos. Hã? Indicadores biológicos. Beleza. Então, mas como eu estava falando assim, num aquário faria diferença, mas no ambiente natural, não. Bioindicadores. Mais o quê? Nada? Algumas espécies são exóticas, portanto invasores, né? Que tem uma importância grande. Vamos lá, pessoal. A importância mais famosa dele, qual que é? As Pérola, né? pérolas. Isso aí, as pérolas. Ok? Então, vamos pegar aqui, ó. Mas, professor, Sim, no mexilhão e no sururu? não entendi. No mexilhão e no sururu? Tá Na falando verdade, em geral. Sim. bivalve de modo geral, mas só deixando claro que, inclusive, mexilhão e sururu fazem pérolas. É isso Agora, que eu ia perguntar. só que aí a discussão é se a pérola tem ou não valor comercial. Né? Não é o fato de ter que necessariamente essa pérola vai ter algum valor comercial, entendeu? O que define o valor comercial de uma pérola? O que define o valor comercial de uma pérola é o seu tamanho, é a sua forma esférica, é a sua cor. É isso que define o valor. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui. Vocês estão vendo que tem tecido, o bicho está aqui ainda, certo? Ó, na minha foto, o bicho está vivo aqui ainda. Ó. Você está vendo o bicho aqui e um monte de pérolazinha formada. Essas pérolas aqui, ó, provavelmente elas não vão ter valor comercial. Por quê? Porque, como foram muitas formadas, elas vão ter um tamanho muito pequeno e provavelmente não vai ser esférico. Então, isso tira o valor da pérola. Assim, mantém o valor enquanto... assim, o fato de ser raro, mas não de ser valioso como joia, por exemplo. Assim. Ela não tem esse valor. Geralmente, as pessoas, essas pérolas comerciais, né, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma... Essas pérolas que vão parar em joias, etc. e tal, são pérolas com padrão diferenciado. E esse padrão diferenciado, galera, você não consegue, a não ser que seja num cultivo literalmente comercial, tá? Por exemplo, assim, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Você já viu uma historinha, um grãozinho de areia? Já fiz o quê? Já viu uma historinha chamada Um Grãozinho de Areia? Não. É uma
É um livrinho bem fininho para criança mesmo, só que bem bonito. De um grãozinho de areia que sai do deserto, querendo explorar o mundo, e no final ele acaba caindo no oceano e vai para dentro de uma ostra. E aí ele vira uma pérola e Uma vai pérola. um colar caro. É bem interessante, né? Toda a poesia. Sim, sim. Por exemplo, assim, ó, isso aqui é uma ostra, né, mesmo, tal, e essa ostra o cara associou com uma pérola, mas botou, né, só para fazer a graça. O que vai dar valor para uma pérola, lembra que eu falei que o que compõe a pérola é o mesmo material que compõe a face interna da concha, que é a madrepérola? Sim. Então, o material que compõe a pérola é esse mesmo material que reveste internamente a concha. Então, não é o material que vai fazer ela valer dinheiro. É o formato, quanto mais esférico, melhor. É a cor, é o brilho, é o tamanho. É isso que dá valor. Aí, o que acontece? Normalmente, tem alguns países insulares no Pacífico Sul, por exemplo, as Polinésias, Micronésias da vida e tal, que são países formados ali por 700 ilhas, 800 ilhas, 1.000 e tantas ilhas, que cada um tem o seu pedaço de praia, né? Cada morador tem o seu pedaço de praia e ele faz uma fazendinha marinha. E nessas fazendas marinhas, eles cultivam ostras, e como a história da areinha aí, ele pega o animal com uma pinça, coloca ali um objeto esférico, porque o problema do grão de areia é que ele tem um formato irregular, né? Aí esses caras que fazem cultivos comerciais, eles colocam ali um objeto esférico dentro da cavidade paleal da ostra, que está ali dentro da gaiola, né, na fazenda marinha do cara lá, e aí espera 3 anos, abre a ostra com cuidado para não matar o animal, e geralmente tem uma pérola ali de valor comercial. Geralmente tem, tá? Então, 95% das pérolas produzidas no mundo vem desses paizinhos insulares aí, tá bom? Professor, Ei, pode falar. é só a classe dos bivalves que produz pérola? Isso, porque são os únicos filtradores. Porque, na verdade, a produção da pérola ela é um mecanismo de proteção. Tá? Deixa eu pegar um desenho aqui para mostrar. Ó, aqui dá para ver legal, ó. Deixa eu botar aqui embaixo. Ó, aqui tá mostrando, né, um bivalve em corte. Vou botar aqui, ó, tá mostrando bivalve em corte. Então você tá vendo a concha, né? E a parte mole do animal aí. Aí repare que aqui no quadradinho de destaque tem um pontinho que ficou preso ali, ó, na região do manto. Lembra que o manto é aquela superfície, né, aquela dobra epidérmica do corpo do animal responsável pela secreção da concha. E aí, o que acontece? Quando você tem um corpo estranho, ó, só para vocês dividirem aqui, né? Aqui tá a concha e aqui tá o manto que vai produzir a concha. Então, repare que o corpo estranho, ele ficou preso entre o manto e a concha. Aquela face mais interna da concha. E aí, galera, essa partícula estranha, que está aqui, ela acaba sendo envolvida pelo manto e sobre ela, lembra que é o manto que produz a concha, né? E sobre ela vão ser depositadas camadas sucessivas de nácar. Então, por exemplo, se eu pego aqui, vamos supor que aqui está o meu objeto estranho, né? O corpo estranho ficou preso ali entre o manto e a concha. O que o animal faz? Ele começa a secretar sobre ele camadas sucessivas de nácar. A ideia, pessoal, é fazer o quê? A ideia é inutilizar aquela partícula caso ela venha a ser algum patógeno que venha causar danos, né, ao animal. Então, quando você pega a concha, quando você pega a pérola,
você está vendo nada além de alguma partícula que está sendo envolvida pelo aquele material, pela madrepérola, e quem está fazendo isso é justamente o manto. Se aquela partícula tiver uma irregularidade, na hora de fazer a sobreposição, a regularidade aparece também. Por exemplo, assim, ó, vou imaginar que ela tem uma ponta aqui, ó, igual eu fiz agora. Aí, na hora da pérola ser formada, ela acaba sendo gerada com formato elíptico, assim, ó, para acompanhar ali o formato da partícula. Uma pérola com esse formato elíptico, ela pode até ter valores como souvenir e tal, mas como joia ela não tem. Beleza? Deu para entender? Sim. Então, Professor, assim, pode falar. não, pode continuar. É que eu ia pedir para você voltar lá. Não, eu vou voltar. Em outro Como, campo. na prática, se a pérola foi envolvida, foi algum micro-organismo, uma pérola acaba sendo um túmulo, na verdade, né? Já que ela está envolvendo ali um ser vivo. Mas não precisa ser ser vivo para formar, né? Qualquer partícula estranha induz a formação também. Aqui, Pamela, Você pode só retomar esse negócio aí dos exóticos, que eu não entendi muito bem? eu não falei ainda não, na verdade. Ah, tá. Tá bom, É então. porque aqui, no exótico, por exemplo, assim, a espécie que está no lugar que não deveria vir, né? Lembra do caramujo africano que a gente falou dele? Uhum. Então, por exemplo, ó, tem uma espécie aqui asiática que ocorre no Brasil, chamada de mexilhão dourado. Esse mexilhão dourado, galera, ele chegou aqui em Água de Lastro. Eu expliquei para vocês, expliquei o que era? A água que vem no casco dos navios. Gente? O que foi isso? Aquele que vem nos navios, né? Isso, aquele que Foi vem no mal, navio. eu tava com o efeito ativado, foi sem querer, professor. Tá A água bom, que vem no casco dos navios. Isso aí. Aí, por exemplo, assim, ó, o mexilhão dourado, cadê? Deixa eu pegar uma foto aqui, só para mostrar uma coisa. Ó. Como ele é uma espécie exótica, pessoal, entra aquele mesmo problema, né? Ele não tem predador natural, é uma espécie asiática e tal. E aí ele acaba virando literalmente uma praga, porque ele se prolifera com muita facilidade. E, além disso, ainda tem um problema. Além disso, né? Além dos problemas que naturalmente ele ocasionaria, ele tem um problema que é o seguinte: ele tem uma tolerância a uma amplitude de salinidade muito grande. Então, ele ocorre tanto em ambiente marinho, mas ele também ocorre em ambiente dulcícola. Ele aguenta água doce também. Então, o que acontece? Ele acaba aparecendo e impregnando superfícies... Segundo. Só um minutinho. Então, você tem aqui uma incrustação exagerada em termoelétricas, em estações de tratamento de água. E em hidrelétricas, elas acabam se instalando justamente nas turbinas, o que aumenta não, na verdade, o que diminui o intervalo de manutenção. Então, pensa, se ao invés de eu fazer manutenção da turbina uma vez por ano e começo a fazer 2 vezes, 3 vezes, o momento em que a turbina está parada, ela está deixando de gerar energia elétrica, concordam? E se ela está deixando de gerar energia elétrica, é dinheiro que está sendo deixado de ser gerado. Então, mexilhão dourado, por exemplo, causa enormes prejuízos econômicos. Enormes. Tá? Enormes prejuízos ambientais, porque acabam competindo com espécies nativas, mas também causam enormes
prejuízos econômicos mesmo. E de uma escala significativa, tá, galera? A gente está falando de milhões de dólares por ano, tá? Ambientais e econômicos. Então, voltamos àquela ideia, né, de qual é o mal de eu levar uma sementinha de um lugar para o outro, qual é o mal de eu levar um bichinho de um lugar para o outro. O mal está aí, dependendo de quem é o bicho, os prejuízos são enormes e duradouros, né? Difíceis de controlar. Beleza até aqui? Beleza. Sim. Tudo bem. Ok. Em termos de bioindicadores, o próprio mexilhão é muito usado como bioindicador, tá? Vocês já fizeram visita técnica ali na Arcelor? Eu não. Não, Nunca professor. fizeram? Onde é que é mesmo? Eu esqueci. Arcelor ali na Ponta de Tubarão, ali no final da Praia de Cambori. É junto com a Vale? Isso. Então isso, sim. Isso, junto com a Vale, isso aí. A indústria ali, a siderúrgica ali, galera, ela é parte do processo de resfriamento do processo industrial, acontece com água do mar. Né? Então, os caras têm um efluente, abriram um canal, pegam a água do mar, a água do mar passa dentro da indústria, dentro do parque, para resfriamento, e depois ela volta para o mar. E aí, há a possibilidade, né, de no processo industrial, essa água ser contaminada. E, obviamente, que a água sendo contaminada, ela não pode ir para o ambiente marinho, certo? Então, eles colocam no canal por onde a água sai, volta para o mar, tem um cultivo de mexilhão. E ali aqueles mexilhão, porque mexilhão a gente consegue cultivar também, né? Não sei se vocês já repararam aqui no litoral sul tem, às vezes você vai ali, Iriri, aquela região ali do Anchieta, você vê aquelas bombonas plásticas, azul ou branca, flutuando, ali é um sistema de cultivo de mexilhão. Então, aqui na Vale, aqui na Arcelor, por exemplo, esse mexilhão é cultivado por onde a água volta para o mar, e todo mês tem uma bióloga lá responsável que faz o exame dos tecidos de alguns animais, desses mexilhões, para verificação de metal pesado, para ver se não está tendo contaminação ambiental, em função do uso da água para resfriamento. Deu para entender assim a ideia? Deu. Beleza. E o terceiro e último grupo... O terceiro e último grupo são os cefalópodes. Aí, o cefalópode são o polvo, lula, sépias, náutilos. São exemplos de cefalópodes, tá? O que esses animais têm de diferente? O que os caracterizam? Primeiro, o pé. Lembra como é que é dividido o corpo do animal? Cabeça, pé e massa visceral? O pé, ele é modificado em tentáculos. Além disso, esses animais, diferentemente dos outros moluscos, têm uma circulação do tipo fechada. E aí eu pergunto, se a circulação é fechada, ela é mais ou menos eficiente? Mais eficiente. Como ela é mais eficiente, o metabolismo do animal pode ser melhor. Então, esse animal, ele tem um sistema nervoso e sensorial extremamente desenvolvidos, por conta justamente do sistema circulatório, tá? Para vocês terem uma ideia, um cefalópode ele enxerga igual a gente, que seria um tipo de olho bem assim, desenvolvido, né? Até melhor, né? Porque enxergam embaixo d'água. Na verdade, eu achei que você ia falar outra coisa. Até melhor, porque no nosso olho, a imagem se forma invertida, né? No olho do cefalópode, não. Ela já se forma na posição certinha, tá?
E são animais extremamente inteligentes, né? São animais extremamente... Para um invertebrado, é um animal... Eu gosto de usar um exemplo assim, ó. Que animal vocês escolheriam treinar para abrir um pote com tampa de rosca sem deixar o pote quebrar? Aí não pode falar um cefalópodes, porque a gente está falando dele, né? Mas de outro animal. Escolha um animal e fala assim, não, eu vou treinar esse aqui que eu acho que ele vai conseguir. Qual animal que vocês fariam isso? Eu escolheria um macaco. Um macaco, boa. Mais o quê? De todos assim, um macaco. Só o macaco? Pica-pau. Só bicar a tampa. Você falou que não pode quebrar o pote? Abrir, desenroscar. É verdade. Abrir que eu falo é desenroscar mesmo. Ó, um porco conseguiria ser treinado. Um golfinho conseguiria ser treinado. Que são animais extremamente inteligentes e todos mamíferos. Então, nem outro vertebrado a gente consegue fazer isso. Só mamífero. E polvo. Polvo a gente consegue fazer isso também. Porque é um animal bem inteligente, porque o sistema nervoso dele é muito bem desenvolvido, tá? Também são animais dioicos. Se alguém quiser me interromper, pode interromper, tá? Professor, mas então tem alguns povos treinados aí? Tem. O professor, tem até aquele povo que sorteia os times Copa, da né? Copa. E também tem uma série na Netflix que é Professor Polvo, que fala sobre várias curiosidades sobre os polvos. Então, são animais extremamente sagazes para o papel que eles estão, né? Para o ponto onde eles estão na escala evolutiva, sem dúvida é um ponto fora da curva. Eles são animais muito inteligentes mesmo. Esses animais, eles também têm um bico córneo, que lembra de passarinho, né? Na boca, que ele usa para quebrar conchas, se alimentar de bivalves, por exemplo, ou de crustáceos, por exemplo, quebrar o exoesqueletinho. Esses animais, eles têm na sua pele, estruturas chamadas de cromatóforos. Vocês sabem que polvos e lulas, sépias, conseguem mudar de cor com muita facilidade? Sabem disso? Mudar de cor? Eu não sabia, não. De cor, não. Então, eles conseguem mudar de cor com muita facilidade por conta dessas estruturas aí. E essa mudança de cor é interessante por algumas razões. Então, por exemplo, os permite camuflar. Aí, camuflagem é interessante tanto para se esconder de predador quanto para se esconder da presa, né, que facilita a caça. Mas também, como são animais inteligentes, essa mudança de cor é utilizado na comunicação entre eles também. Também são utilizados em comportamento de corte, que é comportamento reprodutivo, né? Eu vou colocar cortejo aqui para ninguém achar que é corte, tá? É corte. É comportamento sexual, beleza? De atrair outro indivíduo, né? Atrair uma fêmea para o acasalamento. Além disso, esses animais têm uma bolsa de tinta. Esse pigmento, galera, essa tinta, ela não é tóxica. Ela é chamada de nanquim, daí o nome da tinta, né, que foi colocado posteriormente. O nome desse pigmento que o povo produz é nanquim, e essa tinta é atóxica. Ela só serve para confundir um predador, para dar mais chance do povo fugir, do cefalópode fugir. Não tem veneno, não tem nada disso, não. Beleza? Uhum. Perguntinhas? A única importância associada a polvo, a cefalópode, é alimento, sem dúvida, mais nada. Só tem uma espécie venenosa, que é um polvozinho australiano lá, chamado de polvo de anéis azuis,
que é altamente venenoso, inclusive com veneno potencial para matar uma pessoa. Que é esse polvozinho aqui, que é pequenininho, tá vendo? Geralmente cabe na palma da mão. É um bichinho bem pequenininho, bonitaço. Os mais bonitos são os mais perigosos. E altamente venenoso. Felizmente, só ocorre na Austrália. E esse veneno está relacionado ao tamanho. Né? Ó, dá para ver que ele é bem miúdo. Só que ele é muito bonito. E no nosso caso é um problema, né? Porque ele acaba atraindo atenção. Isso aqui foi, não sei se vocês viram, isso aqui foi um meme que teve no... rolou um tempo na internet. Se eu consigo, não dá para cortar não, eu acho. De um turista, um cara tirou uma foto, aí postou isso aí, ó. Ele é bonitinho, sabe o que é, não sei o quê. É um polvo com veneno suficiente para matar essa pessoa, inclusive, né? Belezinha? Perguntas? Para variar, australiano. Que surpresa. Né? Essas coisas diferentonas. Ô, professor, por que a bendita da Austrália tem tanto treco assim? Isolamento. Parece que tudo lá mata, velho. Isolamento. Se não morrer de veneno, vai morrer de porrada pra um canguru. Ou por um tubarão branco, ou por um crocodilo marinho. Queria ver o Tyson com um canguru, pô. Pois é. Quem ganharia, será, hein? Galera, só para lembrar aqui, ó, quando o animal é colorido, o nome do fenômeno é aposematismo, tá? Aposematismo. Eu acho que eu já falei disso lá atrás, ou não falei? Falei já disso para vocês? Acho que não. Não. Vou botar uma interrogação aqui, aí na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre isso, beleza? Beleza. Valeu então, galera. Até amanhã. Lembrando que amanhã são 2 aulas, ok? Beleza. Valeu, professor. Até mais. Professor, E, ó, mais gente com câmera aberta. Madu, amanhã.